Começa na próxima segunda-feira, dia 6, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal 2017, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Quem traz mais informações sobre Expo Direto Cotrijal é a repórter Annelise Nicolodi. O clima para a Expo Direto Cotrijal 2017 é de otimismo, refletido, claro, pelo bom momento do agronegócio e a expectativa de boa produtividade das lavouras de verão. A feira, que chega à sua 18ª edição, reúne grandes empresas nas áreas de máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal e animal, serviços e pesquisa. Durante 5 dias, os visitantes vão encontrar nos 84 hectares do parque muitas novidades em tecnologia, inovação, informação e oportunidade de negócios. A comissão organizadora da Expo Direto espera atrair representantes de 5 continentes na tradicional área internacional. A organização também confirmou a realização de outros eventos, como o Fórum Florestal, Fórum da Agricultura Familiar, a 6ª edição do Fórum Internacional do Jovem Cooperativista e o Fórum Soja Brasil. A feira inicia nesta segunda-feira, dia 6 de março, e segue até sexta em Não Me Toque. Annelise Nicolodi para o SBA. No centro-sul do país, a condição das pastagens entre o Espírito Santo e o norte de Minas não estão muito boas, essas condições. Isso porque a umidade do solo tem caído. Vamos saber como fica o tempo nos próximos dias com a Graziela Gonçalves. Olá a todos que nos assistem. Olha, mais uma vez, nuvens bem carregadas em grande parte do centro-sul do país. Tínhamos uma área de baixa pressão que avançou aqui pela região sul, trouxe bastante chuva e agora é outra que está se formando ali próximo do litoral do estado do Paraná, que vai conseguir puxar essa umidade. É por isso que a umidade do solo se elevou aí em grande parte desse centro-sul. Temos aí solo praticamente saturado. Ainda temos algum déficit hídrico lá no extremo oeste do estado do Mato Grosso do Sul e também no norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Nas demais áreas, solos bons aí para o desenvolvimento das pastagens. Agora, ao longo dos próximos dias, vai continuar chovendo em grande parte das regiões, salvo pelas regiões norte de Minas e também estado do Espírito Santo, que ainda sofrem com esse déficit hídrico. Volta a chover de maneira um pouco mais abrangente agora para o oeste do estado do Mato Grosso do Sul, que vai melhorar essa umidade do solo. Aí, como vai continuar chovendo bastante ainda no estado do Mato Grosso e o solo já está muito umedecido, isso pode atrapalhar no manejo dos animais. Vemos também que o estado de Goiás vai continuar com bastante chuva. No estado de São Paulo e sul do estado de Minas, o acumulado pode chegar até os 70 milímetros e volta a chover também em grande parte da região sul do país. Essa chuva só diminui de volume para a próxima semana e aí sim vamos ter até o dia 11 de março acumulados mais baixos em grande parte do centro-sul. Continua ainda chovendo um pouco mais no extremo norte do estado do Mato Grosso e também no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, onde esse acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8.000 cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da fazenda conta com o apoio do Rotor Mix 200 e do Rotor Mix 250. São divididas em 4 servidas, né? Cada servida é dividida por roteiro, cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias para os animais machos e 1 quilo para os animais fêmea. Os animais entram no confinamento pesando em média 300 quilos e saem com aproximadamente 480 quilos. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos:
Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é você ter um controle. Sobre o consumo de cada piquete, que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos, ingredientes que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre sua operação, né? O que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. Bom, o nosso assunto agora é o mercado financeiro. Após começar o mês em queda, o dólar hoje fechou com forte alta. Vamos até a Bolsa de São Paulo. Rafaela Fávaro, boa noite para você. O que provocou essa mudança de ontem para hoje na cotação da moeda americana? Olá, boa noite, Renata, boa noite a todos. Olha, ontem nós mostramos que o dólar começou o mês de março abaixo de R$ 3,10, porque havia uma grande entrada de dólares aqui no mercado do Brasil, ou seja, aumento na oferta de dólares, teve queda na moeda americana. Mas o dólar já operava em alta diante de outras moedas ontem, e aí hoje o real acabou acompanhando essa desvalorização de países emergentes. O que acontece, segundo analistas de mercado, é que de ontem para hoje, vários dados da economia norte-americana foram divulgados, principalmente os que dizem respeito à geração de empregos. E com isso, aumentou a percepção de que os juros nos Estados Unidos devem subir já agora no mês de março, na próxima reunião do Banco Central norte-americano. Só lembrando aquela relação, se os juros sobem nos Estados Unidos, muitos investimentos vão para lá. Então, esse dólar sai aqui do Brasil, de outros países, por isso essa valorização do dólar. Então hoje a moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 3,15 mais 30 e uma alta de 1,87%. Ontem fechou a R$ 3,09, hoje já chegou a R$ 3,15. Além disso, os analistas de mercado dizem que a queda no preço do petróleo favorece essa alta no dólar e que aqui no Brasil não teve nenhum indicador que acabou mexendo com a economia e que segurasse essa alta mais acentuada da moeda americana. Renata, volto com você aí aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco você traz o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Zaidan? Depois do intervalo comercial, os resultados da balança comercial brasileira no mês de fevereiro. Houve mais uma vez um superávit, aliás, um grande superávit, a gente vai ver os números daqui a pouco. Nós vamos passar de bloco com imagens do gado que será ofertado hoje à noite no virtual Gado de Corte, realização do SBA. São fêmeas prenhes por inseminação artificial em tempo fixo de touros que se destacam no sumário da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Esse gado foi filmado em Mato Grosso do Sul, numa fazenda muito perto da capital Campo Grande. A gente volta já. Estou de volta com o João Pedro para comentar os resultados da balança comercial, exportações e importações brasileiras no mês de fevereiro. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Um grande superávit, mais uma vez um superávit, as exportações passaram de 15 bilhões, quase 15 bilhões e meio de dólares, João. E o superávit ficou perto de 5 bilhões de dólares. Daqui a pouco a gente dá os números da balança comercial do agronegócio. Parece que não com muita surpresa, né, João? Zaidan, o agronegócio. Sempre a gente fala que quem segura a balança comercial é o agronegócio. Esse mês não.
Esse mês foi o petróleo e foi o minério de Minério ferro. de ferro, foi um faturamento. Os dois quase que dobraram de preço em 12 meses. E as exportações de petróleo do Brasil, hoje nós estamos tirando muito petróleo do pré-sal. Esse petróleo do pré-sal é um petróleo leve, que é muito fácil de você processar ele, e a produção de derivados, especialmente de gasolina, é maior do que o petróleo pesado. Você tem uma participação grande das empresas estrangeiras na extração desse petróleo. Elas não têm refino no Brasil, elas exportam o petróleo bruto, por essa razão que o petróleo foi o principal produto exportado, 2 bilhões de dólares, mais de 2 bilhões. A soja é o terceiro produto, a 3 milhões e 800 mil toneladas. Eu tenho esses números aqui, vamos colocar em tela para a gente acompanhar. E o João já continua comentando. Aí nós temos... 3 milhões e 500 mil toneladas, você teve um aumento, porque a colheita começou mais cedo no Brasil esse ano. O ano passado, lembra que atrasou um pouco a colheita em função do plantio 2015, que atrasaram as chuvas. As chuvas atrapalharam. E esse ano não. Mato Grosso já está com mais de 75% colhido. E acontece o mesmo no Paraná, acontece o mesmo aqui no Mato Grosso do Sul. Então, as exportações estão bombando. A previsão que agora, para o mês de março, você já tenha mais de 3 milhões e meio de toneladas de navios comprometidos, já comprometidos. Ou seja, o mês de março deve ser um mês muito forte nas exportações de soja. Só uma explicação, João. Na primeira coluna, é o volume embarcado por dia. Foram 18 dias úteis no mês de fevereiro. E foram 195 mil toneladas embarcadas por dia, essa é a média diária, soja, dando um total de 3 milhões e meio de toneladas, uma alta de quase 82% na comparação com os embarques em fevereiro do ano passado. De fevereiro, talvez pelo atraso. Atraso da colheita. Da colheita, né? Aí nós estamos falando em 3 navios, 3 Panamax por dia. A Panamax carrega em média 65 mil toneladas, então a exportação de 195 mil equivale a 3 Panamax, 3 navios de exportação. A carne suína sempre mostrando um número positivo, crescendo a exportação. O que sustentou e até aumentou os preços para o suinocultor agora, nas últimas semanas. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque o pessoal passou um sufoco ano passado. Você vê nesses estados onde que você tem a produção independente de suínos, como o caso de São Paulo, Minas Gerais, aqui no próprio Mato Grosso do Sul, que é mais ou menos independente, você vê um aumento significativo no preço do suíno vivo, acima de R$5 o quilo, recorde. Então, uma das razões é a exportação que está boa. Isso reflete numa situação de melhora nas condições econômico-financeiras do suinocultor, que passou um ano muito difícil no passado. Vamos ver, as exportações de frango também subiram na comparação de fevereiro agora com fevereiro do ano passado. Frango nós estamos falando numa faixa de 16 mil toneladas dia, a exportação de frango, nós estamos falando em 10%. E a carne 10% de aumento, né? A carne bovina caiu em relação a fevereiro de 2016. Nós estávamos com esse mês 4.400 toneladas dia e o ano passado 5.200 toneladas dia. Mas aí tem uma variável que impacta muito, que era o câmbio. Em fevereiro do ano passado, estava falando de um câmbio ao redor de R$4. Esse ano estamos falando de um câmbio ao redor de R$3,15. Então, o câmbio foi o grande fator decisivo. E aí você vê o milho é impressionante, aí nós estamos exportando milho com 487 mil toneladas, milho a R$32 no porto. Né? Mas devia ser porque o contrato já estava contrato feito no passado, câmbio fechado no passado, algumas variáveis que possam ser administradas que possam justificar isso aí. Mas hoje o preço do milho no porto é pouco mais de $10. Então isso é difícil de exportar, não é fácil não. E ainda assim uma quantidade razoável, 27 mil toneladas dia de milho exportado. Nosso milho é muito bom, o mercado mundial tem um conceito muito bom do milho brasileiro, especialmente o milho segunda safra, que você colhe ele praticamente seco, com alta qualidade do grão. O nosso tipo de híbridos nós plantamos aqui são híbridos que têm uma textura que há uma resistência maior a insetos, então ele é um milho que é bem cotado no mercado internacional, não tem contaminação da aflatoxina, etc. Então o Brasil ocupou esse espaço. Então nós vamos brigar agora com a Argentina, que tem um estoque bom de milho para exportar, os Estados Unidos, que é uma safra recorde.
esse ano vai ser um ano complicado na exportação de milho. Isso significa que nós teremos um estoque maior aqui e talvez isso explique a tendência de queda nos preços do milho. Tudo leva a crer que sim. A expectativa de colheita entre primeira safra e segunda safra supera 87 milhões de toneladas. Você tem uma segunda safra sendo implantada em condições muito boas. Mato Grosso deve ter já mais de 4,5 milhões de hectares plantados de milho, em condições muito boas. Eu conversava com o nosso correspondente lá em Sinop, o Pacheco. As lavouras de milho estão muito boas na região, chovendo bem, calor, elas vêm de uma... Está sendo plantado na chamada janela ideal, né? Que fechou agora no início de fim de fevereiro, início de março. O Paraná que está um pouco atrasado, Mato Grosso do Sul também está mais ou menos plantado, vai se plantar na sua maior parte na janela ideal e continua chovendo bem. Vamos ver agora esse mês de março e o mês de abril, que são 2 meses decisivos em termos de definição da safra. Se tiver uma produção de 87, 88 milhões de toneladas, o Brasil precisa exportar para poder diminuir o estoque de passagem para o ano que vem. Legal, obrigado, João. Renata? Bom, vamos falar sobre negócios. Está aberta a oportunidade para a aquisição da maior área das fazendas reunidas Boi Gordo, a massa falida dessas fazendas reunidas. Essa área tem mais de 130 mil hectares e fica localizada no Vale do Guaporé, no estado de Mato Grosso. Mas quem traz mais detalhes sobre isso é o repórter Valdir Pacheco. Uma nova oportunidade de negócio surge na Boi Gordo. As fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2, localizadas no município de Comodoro, em Mato Grosso, que conjuntamente somam mais de 131 mil hectares, voltam a ser leiloadas e com as mesmas condições de pagamento de um ano atrás. A falta de pagamento do arrematante permitiu que o agronegócio volte sua atenção para essa raridade de propriedade rural e possa, agora, em um novo leilão, fazer um excelente negócio. O município de Comodoro está localizado estrategicamente no entroncamento das BRs 174 e 364, na região sudoeste de Mato Grosso. Tantas rodovias federais, estaduais e vicinais estão em excelente estado de conservação, o que facilita o escoamento de toda a produção agropecuária com menor custo de logística. Esta região abrange as cidades que fazem parte da Chapada dos Parecis, no corredor da BR-364. Nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro, os produtores trabalham com sistemas integrados de produção, tendo o cultivo da soja na safra principal. Milho, algodão e girassol na segunda safra, cana para a produção de açúcar e etanol e o chamado boi safrinha com diversas espécies forrageiras adaptadas na região. O produtor rural que quer expandir os seus negócios encontra uma nova oportunidade na falência da Boi Gordo. E só refrisando, as fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2, localizadas no município de Comodoro, Mato Grosso, que juntas somam aproximadamente 131 mil hectares, voltam ao mercado nas mesmas condições de pagamento do primeiro leilão. E o mais importante, o comprador toma posse de toda a terra imediatamente. Para maiores informações, ligue no telefone que aparece no seu vídeo, 0 Operadora 11 3266 2771. Repetindo, 0 Operadora 11 3266 2771. Oportunidade de negócios. Hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, tem leilão virtual gado de corte com realização do SBA. E quem bate o martelo hoje à noite é Adriano Edival. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi.
Hoje o nosso compromisso está marcado. Desde ontem nós estamos reforçando o convite para esse evento, né, Renata? Então o amigo terá a oportunidade de fazer o seu investimento. Na verdade, são fêmeas voltadas exclusivamente para a cria. Então, quem trabalha com a pecuária de cria, quem quer fazer a reposição, quem abateu fêmeas, de repente vacas falhadas, precisa fazer a reposição, eu acho que esta é uma oportunidade interessante, porque nós estaremos ofertando hoje à noite fêmeas que já estão gestando. Então vamos né? dar uma olhada nessas fêmeas. Vamos mostrar as fêmeas. Esse lote é o 15. Toda ela mochinha, cabeça de cobra, cabecinha lisa, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer. Quem tem um gado como esse, Renata, dificilmente coloca à venda. No caso desse gado estar à venda, né? Se quiser colocar até um leilão virtual, matrizes prens, pode colocar no GC para mim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje não é um gado voltado para corte, é um gado voltado para cria. Né? Então, vale a pena o amigo ficar antenado e aproveitar, fazer os seus investimentos. E aí eu disse, ontem nós conversávamos, eu dizia para você o seguinte, Renata, de repente num gado como esse, o preço não pode ser o fator primordial, não pode ser o fator determinante, né? Ou decisivo. Por quê? Eu acho que a qualidade precisa falar por mais que isso, né? A qualidade tem que vir em primeiro lugar. Então, nós temos matrizes com muita qualidade, matrizes que vão fazer a diferença, que serão incorporadas ao seu plantel. E outro detalhe interessante, nós estamos vendendo fêmeas cara limpa, mas que tem todas as credenciais para ser fêmeas futuramente PO, né? Ventres PO. Então, nós vamos colocar à venda fêmeas dessa forma, mas aí no mínimo 50% delas você pode colocar um LA na paleta dela perfeitamente, pode levar o técnico da BCZ e registrar essas fêmeas. Um gadão, ela vem com média superior a 400 quilos, na média todos esses lotes que nós estaremos ofertando hoje, então vale a pena o amigo ficar antenado, aproveitar e fazer os seus investimentos. E tem matrizes prens também, Isso, né? Essas que nós estamos mostrando aí, pode mostrar o próximo lote, o 16, se tiver o jeito, pode colocar na tela para mim também. Todas elas estão gestando do Uponic. Quem é o Uponic? O Uponic, esse touro que apareceu na tela, respondeu a sua pergunta. Eu vou te contar uma coisa, trabalhar com essa sincronia dá até gosto, fica bom demais. Ei, Samuca, velho, aí esbanjou no show. Agora esse touro, deixa eu falar uma coisa para você. Esse touro é um touro top 0,5%. Esse touro para a avaliação área de olho de lombo, que está relacionado diretamente com rentabilidade de carcaça, esse touro é top 0,1. Para cobertura de gordura na carcaça, esse touro é top 0,1. Que está, lógico que a indústria frigorífica adora uma carcaça coberta de gordura, mas isso para o criador é muito importante, porque isso demonstra fertilidade nas fêmeas e precocidade, tá ligado? Com precocidade também. Então são fêmeas muito precoces, né? E esse touro tem essa avaliação. Idade ao primeiro parto, ele é negativo só para peso ao nascimento, e isso é interessante, porque o bezerro precisa nascer leve para ter facilidade de parto, precisa crescer rápido e as mães precisam ser boas leiteiras, né? Um maternal bastante interessante. Esse touro é o neto do Quark da Colonial, que vem de uma linhagem leiteira também, que vai a Zefé Cabdala. Ele é filho do Richt direto, né? Que o Richt é Quark. Então, um touro extraordinário, e elas vêm gestando justamente desse touro, um produto de ATF, então elas vão parir juntas e dentro da estação. Serão quantos animais hoje? Nós vamos trabalhar em torno de 250 a 300 animais hoje à noite. E onde estão localizados? Opa! Eles estão a 10 quilômetros de Campo Grande, e esta é uma informação muito interessante, Renata. Por que é uma informação interessante? Às vezes, o amigo, na hora de fazer um investimento, ele fica buscando, a localização, às vezes, acaba sendo um entrave na hora de concretizar o negócio. Por quê? Não, tá longe demais, fica aquela situação. Agora, um gado com essa qualidade, então nós temos alguns pontos importantes para mencionarmos. Por exemplo, um gado que tem muita qualidade, a qualidade se defende, fala por si só. Depois, a localização desse gado é impecável. Esse gado está a 10 quilômetros de Campo Grande. Campo Grande fica numa região geograficamente muito bem localizada, né? Está no meio do estado praticamente. Então, é muito bom. Mas você que está em outros estados, você fala, mas eu tenho que pagar ICM. Mas vale a pena. Vale a pena você fazer um investimento num gado desse jeito. Quem tem um gado desse, dificilmente você vê nos leilões um gado como esse à venda. Então, um gado que vem acima dos 400 quilos, um gado muito raçudo, você pode dar, no mínimo 50% dela recebe LA. Um gado que já está gestando de um touro top 0,5%, é o melhor a cada 500, é o Uponic, né? Então, realmente, um evento importante, com fêmeas de muita qualidade, e aí é só você acompanhar hoje a partir das 20h30, e a transmissão é aqui neste canal, no canal do Boi. Quem não tiver a parabólica ou está longe da parabólica, poderá acompanhar o nosso leilão através da Smart TV, através do smartphone. É só acessar sba1.com e você começa a acompanhar em tempo integral. Você vai clicar no canal do Boi, no banner do canal do Boi, e já vai começar a acompanhar o nosso leilão. Pode estar no shopping, pode estar na margem da piscina, pode estar tomando uma tubaína gelada, queimando uma carne, pode ficar à vontade. Para a gente finalizar, qual a condição de pagamento?
a condição de pagamento é a melhor que existe no Brasil, né? À vista, você está entendendo? Então, acho que um gado desse jeito nós vamos trabalhar à vista. Tem muita gente que trabalha parcelado, às vezes tem gente que vende um gado nessa qualidade. Às vezes isso vende... não é tão importante assim, Não, né? não é importante. O preço não é importante, a condição de pagamento eu acho que não é tão importante. Uma qualidade dessa, né, Adriano? Agora, exatamente, essa qualidade fala por si só. Então, realmente um gado que vem pesado, um gado muito estruturado, boa de raça e que está muito bem localizado. Então, acho que você mencionou, tocou num assunto bastante interessante, Renata. Eu acho que a qualidade do gado fala por si só, é o fator determinante na hora de fazer o investimento. Se você é um criador exigente, eu tenho certeza que você vai acompanhar o nosso leilão. Tá certo. Então, é o virtual Matrizes Prenhes. Hoje à noite, a partir das 20h30. Tá certo. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Bom trabalho para você. Para você também, bom programa. Zaidan. Legal, obrigado, Adriano. Ótimo leilão para você logo mais à noite. No mercado das carnes, a bovina se destacou em janeiro. Vamos conferir as informações detalhadas. Atualmente, a relação de troca entre o boi casado de animais castrados e a carcaça de frango está em 2,57. Ou seja, com o preço de 1 quilo da proteína bovina, é possível adquirir 2,57 quilos de carcaça de frango no atacado. Em relação a janeiro deste ano, a relação está 2% menor. Isso quer dizer que a carne bovina ganhou competitividade frente à carne de frango no último mês. Comparativamente a fevereiro do ano passado, o movimento é inverso, uma vez que esta relação está 5,5% maior, o que significa que a carne bovina perdeu competitividade frente à carne de frango. Este comportamento vinha ocorrendo desde outubro de 2016, resultado da queda de 20,1% na carcaça de frango e de 1% para o boi casado de animais castrados no período. Nosso assunto agora é a prevenção da mastite. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente técnico da MSD Saúde Animal sobre esse assunto. Acompanhe. Anderson, agora vamos falar sobre mastite, que também é uma preocupação, principalmente para o produtor de leite, né? Porque Sim. Independente de ser produtor de gado de corte, para produtor de leite, mastite é grave. Mastite é o maior problema hoje que nós encontramos numa propriedade de leite. Depois vai vir reprodução e outras causas, mas a mastite a gente consegue ver uma perda direta e rápida. Mastite, ela é causada por quê? Como? Como ela acontece? Mastite é o termo que a gente usa para uma inflamação na glândula mamária. Em geral, essa inflamação ocorre por causa de alguma bactéria, algo estranho que entrou dentro do úbere. E isso causa problemas e vai destruindo, vamos dizer assim, parte da glândula mamária? Sim. Então a bactéria ela entra pela glândula mamária e vai direto nas células onde produz o leite. Tá? Nós temos um gráfico. Temos uma imagem bem interessante. Uma imagem interessante. Então aqui a gente tem uma unidade de produção de leite. Tá? Então a gente vai ter as bactérias que adentraram e as células de defesa estão no sangue. Ela tem que sair do sangue e ir na bactéria. Só que para isso ela tem que passar pela célula que produz leite. Para isso ela destrói essa célula, chega na bactéria. Destruiu a célula, essa célula não volta mais. É uma defesa do organismo do animal que ataca a bactéria, mas ao atacar a bactéria destrói. Tem que destruir a célula para chegar. Se eu destruir, a produção de leite nunca mais volta. Então, a gente tem até a próxima imagem que a gente consegue ver exatamente isso aqui. Então aqui seria o animal antes de ter mastite, aí ele tem a mastite, a produção cai, só que nunca mais volta. Então tudo isso em vermelho que a gente vê na imagem é produção a menos de leite que vai ter. Esse problema, né, essa mastite, ela nunca mais traz de volta a vaca a produzir normalmente ou com tratamento ela volta? Essa vaca, nesta lactação, ela vai ser comprometida. Na próxima lactação, ela pode voltar ao normal. Só que, nessa mesma lactação, ela melhora, mas não volta no patamar de quem não teve mastite. Então, o segredo é evitar que a mastite ocorra. Isso, exatamente. A prevenção é a melhor coisa. Por quê? Porque a vaca vai conseguir produzir o máximo que ela pode. E o que se faz para prevenir a mastite? Prevenção, a gente vai sempre pensar muito em higiene. Tentar com que a bactéria não adentre dentro da glândula mamária. Podemos ver até na próxima imagem quando que a glândula mamária vai estar aberta, quando ela vai dar leite. Então, os grandes problemas normalmente estão ligados ao momento que ela está dando leite ou logo depois que ela sai da ordenha, porque ainda o teto está aberto.
Então as prevenções Então vão é ser... o período, nesse momento é o período perigoso, vamos dizer assim. Isso, esse é o momento. A 50% dos casos acontece quando ela vai começar a tirar leite, 50% quando ela acabou de tirar leite. Então o momento de prevenção é um pouquinho antes de tirar leite e logo que eu acabo de tirar leite. Muita higiene. Muita equipamento higiene, nas mãos. Equipamento, mãos, e aí eu posso usar alguns produtos para limpar esse teto, para matar todas as bactérias. Depois uso um produto para tentar proteger até que o teto se feche. Esse é o princípio de prevenção de mastite básico, higiene e produtos de limpeza. A perda é muito grande. Muito grande. É muito grande, ela é uma coisa que podemos chegar a quebrar o leite de uma vaca 50%, 30% de quebra de leite, sendo que ela vai voltar a produzir 20% a menos do que ela produzia. Mesmo com todo o tratamento, nunca mais Mesmo vai usando voltar o melhor remédio que a gente pode encontrar no mundo, ela nunca mais volta, nesta lactação, à mesma produção de leite. Atenção, então, para cuidados, né, que devem evitar a mastite. Agradeço aqui as informações, né, do Henderson Aires, da MSD. Vamos encerrando esta entrevista, mas o Henderson vai explicar ainda mais adiante, em outras entrevistas, quando a mastite já está instalada no animal, o que podemos alguma coisa fazer? tem que fazer. Correto. Então você vai ter mais informações da MSD. Eu agradeço agora a presença do Aires aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. A expectativa de uma grande produção nas duas safras de milho aqui no Brasil tem deixado os preços do grão em queda na safra 16-17. Vamos conferir. Com o avanço da colheita de milho, a saca tem apresentado desvalorização em relação ao mesmo período de 2016. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Paranaguá, no Paraná, a saca de 60 quilos do cereal ficou cotada a R$ 31,00 na última quinta-feira, sem o frete para entrega imediata. Na comparação anual, o preço do grão teve desvalorização de 29,5%. Frente ao início do ano, a queda registrada foi de 10,1%. Para a safra 2016-2017, a expectativa é de que a produção atinja 87 milhões e 100 mil toneladas, aumento de 31,4% frente à safra anterior, segundo a Conab. O aumento na produção colabora com o cenário de queda nos preços. E no próximo bloco você acompanha o preço do milho atualizado com a Rafaela Favaro, direto da Bolsa de São Paulo. E a gente sai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, é o virtual Gado de Corte, com realização do SBA. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta agora com o preço do milho, direto da Bolsa de São Paulo, com a Rafaela Favaro. Rafa, o mês de março já começa com tendência no preço, uma tendência negativa, né? Pois é, Renata, os preços no mercado físico têm acompanhado essa tendência mesmo. Os valores caem, ficam abaixo de R$ 36,00 a saca de 60 quilos aqui na região de Campinas. Depois tem uma leve recuperação, não se sustentam por muito tempo e voltam a cair. Segundo os pesquisadores do CPEA, o que tem acontecido é o seguinte: quando acontece uma oferta maior de milho, já que agora começou a colheita também aqui no estado de São Paulo, o preço cai. Mas aí há uma procura também pelo produto aqui no mercado interno brasileiro, o que acaba sustentando um pouco mais a cotação. E é exatamente o que aconteceu entre esses 2 dias. Ontem foi um dia de queda, o mês de março começou com valores abaixo de R$ 36,00 a saca de 60 quilos. Hoje já houve uma recuperação, o preço voltou mais ou menos aos mesmos patamares do final de fevereiro, agora R$ 36,11 a saca de 60 quilos. Para o milho no mercado físico, segundo o indicador CPEA, números apurados em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Aqui na BMF Bovespa, ontem já foi um dia de alta e hoje os valores continuaram maiores também. Contrato de março a R$ 35,28 a saca, sobe 1,35%. Para maio, R$ 31,80 a saca, alta de 1,15%. O contrato de setembro hoje foi o mais negociado do dia, ficou em R$
e 49 centavos a saca, alta de 0,63%. Em novembro, a R$ 30,66 a saca, sobe 0,62%. Os preços do milho estão mais altos, a gente pode ver que a alta mais acentuada é para os contratos mais curtos, justamente por esse movimento de uma procura maior pelo milho no mercado interno. Só que no mercado mais longo, nos contratos mais longos, os valores também mostraram uma recuperação. Até a última sexta-feira eles estavam abaixo de R$ 30 a saca, ontem já ficaram acima desse valor, hoje se mantiveram assim, só que o que os analistas de mercado dizem é que essa não é a tendência para o mercado de milho nos próximos meses, nas próximas semanas já, e que esse valor pode variar ainda. Agora você acompanha como ficaram os preços do milho, apurados em várias áreas aqui do Brasil. Eu volto com o João Pedro, agora para falar de política internacional. Ainda na repercussão do discurso anteontem do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, primeiro o discurso oficial para o Congresso, né, o discurso da União, como é que é? Da União, né, João? E nós pegamos alguns dos pontos que ele abordou durante a campanha, reforçou durante o discurso de posse e agora mantém essa política que ele pretende imprimir no governo dos Estados Unidos, principalmente no que se refere ao comércio internacional. Nós pegamos alguns pontos, vamos dar uma olhada, João, queria que você falasse. A política protecionista, pode colocar na tela, por favor? Ela parece querer ignorar as regras internacionais e manter apenas ou seguir apenas as regras internas. Os Estados Unidos são soberanos quanto ao comércio, querem comercializar produtos, comprar e vender com o mundo todo, mas não querem que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, seja o fórum para arbitrar as relações comerciais dos Estados Unidos com o México, com a China, com o Brasil, com os demais países do mundo. O Trump quer uma nova abordagem para o comércio livre, não é, João? Vamos pegar um exemplo apenas da OMC. A OMC é a entidade internacional a Organização Mundial do Comércio, ela arbitra. O Brasil discutiu, fez uma queixa contra os Estados Unidos na questão do algodão, uns 5, 6 anos atrás. Porque o americano subsidiava o produtor de algodão e ele entrava no mercado internacional, derrubava os preços e o Brasil era prejudicado. Nós ganhamos. O americano teve que pagar uma indenização ao Brasil, até que acho que se criou um organismo de pesquisa do algodão no Brasil. A grande questão é que o Trump ele considera que os Estados Unidos representam 30% do PIB mundial. Mundial alguma coisa por volta de 53 trilhões de dólares, o americano tem 16 trilhões e 800 bilhões de dólares. Então ele quer usar essa força da economia americana para jogar no mercado internacional, que é igual o moleque que é dono da bola. Quando é dono da bola, ele quer jogar em qualquer posição. E a hora que ele quer ir embora, ele leva a bola junto com ele. Então, ele quer fazer isso. Só que no mercado internacional não é bem assim que as coisas acontecem. Há um certo respeito, há vários acordos. Ele está agora querendo questionar o acordo do NAFTA, no North American Free Trade Agreement. É um acordo dos países da América do Norte. São Canadá, os irmãos do Norte, né? Irmãos do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Por quê? Porque o México tem um superávit de 60 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas americanas foram para o México, instalaram fábrica lá de carros, uma série de eletrodomésticos, etc., e exportam para os Estados Unidos. Ele quer mudar a regra, mas de uma hora para outra quer fazer um muro com o México, quer que o muro seja pago pelo México. O México não vai pagar muro. Então, o que ele ameaça fazer é colocar tarifas. Só que a OMC, ela limita o valor das tarifas no mercado internacional. Nenhum país pode botar a seu bel prazer 50% de alíquota. Há uma regra e isso ele não quer aceitar. Então, vamos colocar mais uma tela com um pouco da política do comércio internacional que pretende o presidente dos Estados Unidos. Soberania total, como o João está dizendo, aqui quem manda somos nós, parceiros abertos. Dono da bola. Hã? O dono da bola. É o dono da bola.
negociar melhores acordos. Pode colocar outra tela, já falamos sobre esses pontos também. Soberania sobre as regras internacionais, ainda reforçando essa tese de que quem manda somos nós. Inconformismo com as derrotas. Você citou aí a derrota do algodão. Do algodão. No caso do Brasil. Tiveram que pagar um dinheirinho para o Brasil. Tiveram várias outras também. Especialmente quando agora nos últimos tempos não, mas o americano subsidiava a exportação de produtos agrícolas quando havia excesso lá. O mercado mundial se ajustou, mas ele no passado fazia isso. A grande briga dele é com a China. A China exporta para os Estados Unidos 480 bilhões de dólares e importa 100 bilhões. Ele tem um superávit de 380 bilhões. Então, ele questiona que o governo chinês manipula o câmbio, manipula o yuan, que o governo chinês subsidia alguns outros itens. Ele questiona muito isso aí e a ideia dele é derrubar, quer que os empregos que as firmas americanas foram criar lá na China voltem para o território norte-americano. Eu vou pedir para colocar uma outra tela, agora com o pensamento do Dr. Sérgio Desen, que é pesquisador do CPEA, coordena a pesquisa, por exemplo, uma das funções do Dr. Sérgio Desen, coordenar as pesquisas dos indicadores de preços que nós divulgamos diariamente. Vamos colocar na tela o pensamento do Dr. Sérgio Desen sobre essa relação comercial. Sem o acordo transpacífico, os Estados Unidos, logo que o Trump assumiu, ele disse que 12 anos de diplomacia, numa canetada, ele acabou. Numa canetada falou, nós estamos fora, me inclua fora disso. E o doutor Sérgio Desen acredita que, sem esse acordo com o Transpacífico, haverá mais espaço para o Brasil na China e no Japão. Ele vislumbra uma possibilidade boa para o Brasil ganhar nisso aí. O Ministério da Agricultura, inclusive, negocia a abertura. Recentemente, o ministro Blairo Maggi foi à Ásia, foi na Europa também, para abrir mercados para produtos do agronegócio brasileiro. Mas, a médio prazo, menor vantagem da pecuária de corte brasileira. Dr. Sérgio Desen acredita que até agora, curto prazo, o Brasil poderá levar alguma vantagem. Mas a médio e longo prazos, talvez nem tanta vantagem assim para a pecuária brasileira. A grande pecuária brasileira... Que é feita a pasto, né, João? Até a porteira nós somos imbatíveis. Nosso custo-arroba é imbatível. O grande problema reside pós-porteira. Hoje o custo industrial no Brasil é muito caro, nós precisamos fazer as reformas trabalhistas, há uma legislação trabalhista muito retrógrada que cria N problemas. Você tem a logística nossa, que é um desastre. Nós estamos mostrando matérias aí a respeito da soja, que é o principal produto de exportação do Brasil, a dificuldade de chegar até os portos, a questão de energia elétrica. Você tem uma série de fatores chamado custo Brasil. Nesse momento, você está perdendo a nossa competitividade da carne bovina, não na fazenda, é da fazenda para fora, da porteira para fora. O que o Sérgio questiona é isso aí. Você vai concorrer com uma Austrália que tem um custo de produção maior que o Brasil, porém os custos de manipulação, de frigorífico, etc., são muito menores que o do Brasil. Então, o Acordo Transpacífico, na realidade, era um grande acordo entre 14 ou 15 países lá da região, da América do Norte, da região do Pacífico, para tentar segurar um pouco a China. Nesse momento, não tendo o acordo, a China fica mais solta no mercado. Para o Brasil, que exporta para a China 4 produtos básicos, se você pegar toda a nossa exportação do Brasil, está resumida em soja, em petróleo, em celulose e em minério de ferro. Esses aí não vão sofrer com esses acordos, porque o Brasil detém. É uma grande fonte. É uma grande fonte, né? E o Brasil, a soja, só tem 3 grandes exportadores de soja. Somos nós, Estados Unidos e a Argentina. Então, agora, no resto, a hora que nós tivermos que brigar com os Estados Unidos na carne, né, carne de frango, o americano leva vantagem, ele tem um déficit fenomenal com a China tem que comprar deles, é lógico que vai comprar deles. O Brasil ocupa espaço nesse momento em que algumas regiões que o americano perdeu o status de sanidade em função da gripe aviária, que o Brasil aproveitou e cresceu de forma muito rápida na China. Por causa da gripe aviária. Da aviária que o americano teve nos estados do meio oeste americano, Iowa, Illinois, etc. O Brasil está crescendo na carne bovina, brigando com quem? Com a Austrália e com o Uruguai. Nessa estamos levando vantagem. Nós estamos crescendo também na carne suína,
que o americano é um grande exportador, mas também sofreu alguns problemas de doença no passado, criou alguns problemas, mas está voltando. Só que a nossa participação ainda é muito modesta no mercado internacional de carne suína, apesar de nós termos crescido de forma expressiva as exportações nos últimos 2, 3 anos. Bom, João, queria que você ficasse um pouco mais com a gente. Você citou os problemas dos exportadores de soja agora, nos últimos 15, 20 dias, com esse engarrafamento que nós temos mostrado na nossa programação. Imagens circulam pelo Brasil todo, mais de 3 mil caminhões atolados, né? Hoje à tarde teve uma reunião em Brasília com os ministros Blairo Maggi, o da Agricultura, o dos Transportes, o Maurício Quintela, representantes da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT e também do Exército Brasileiro, porque é preciso socorrer essas pessoas, é preciso melhorar as condições da rodovia, que é muito importante para o escoamento da safra de soja. Estimou-se em mais de 7 milhões de toneladas de soja saindo do Mato Grosso rumo aos portos do norte. É praticamente a produção esperada para Mato Grosso do Sul. O estado todo deve produzir 7 milhões e 800 mil toneladas, quase que toda a produção ficando entalada nessas condições, não é, João? Mas a grande questão lá é o seguinte, Zé, isso aqui é uma crônica da morte anunciada. Faz 5 anos que o DENIT falava, ano que vem termina, ano que vem a gente acaba o asfaltamento, e não acaba. Você mostrou imagens aí, essas carretas, elas têm tração só no cavalo, as 2 carretas não têm tração, elas são puxadas, ela vai lavrando a estrada. Então, à medida que chove naquela região, uma chuva de 30, 40 milímetros em 2 horas é comum naquela região, um volume de chuva quase que choveu fevereiro inteiro, ela inviabiliza. E faltou o que aconteceu nos anos anteriores, que quando havia risco de trancar a estrada, eles bloqueavam a estrada, paravam o carregamento, seguravam o carregamento, não embarcavam, porque embarcar caminhão para deixar na estrada, com o motorista sem água, sem alimento, 3, 4, 5 dias, essa soja aguentando um calor lá na região amazônica de 40 e poucos graus Celsius, com certeza chega nisso, uma umidade muito alta do ar, tudo isso atrapalha, tudo isso estraga. E o Brasil tinha as trading, e acreditaram que o DENIT acabaria o asfalto o ano que vem, não sei de que ano, o ano que vem. E o que eles fizeram? Investiram pesado lá em Miritituba, tem 6 terminais, excepcional qualidade para receber a soja que vem, especialmente do Mato Grosso, transferir para as barcaças, cada barcaça leva 30 mil toneladas, era conjunto de barcaças, isso equivale a meio navio Panamax, ou seja, 2 conjuntos de barcaças, um navio oceânico, e com algumas iniciativas extremamente interessantes, como é o caso do Grupo Maggi, que colocou um terminal de transbordo no meio do Rio Amazonas. Ou seja, a barcaça chega, transfere para o terminal, transfere para o navio oceânico. E agora, com essa situação, não consegue chegar até Miritituba. O governo está dizendo que a situação vai melhorar amanhã, depois de amanhã. Vamos ver o resultado dessa reunião de hoje à tarde em Brasília. A repórter Raíssa Lomonte traz os destaques. Olá a todos. A reunião aqui no Ministério dos Transportes contou com a presença do ministro Maurício Quintela, dos Transportes, ministro da Agricultura, Blairo Maggi, DENIT, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro. Segundo o ministro dos Transportes, são 900 caminhões na fila e em até 2 dias o sentido sul-norte deve ser normalizado. A prioridade era para os veículos de passeio e os que carregavam alimentos perecíveis. Então agora os caminhões que carregam soja vão ser liberados aos poucos. À medida que a fila for diminuindo, vão ser liberados novos caminhões. O ministro Blairo Maggi disse que essa situação gerou uma quebra de contrato para os produtores. Só de multa são 11 milhões de dólares para os navios que foram contratados, mas a mercadoria não chegou até eles e esses navios tiveram que seguir para a região sul. Os prejuízos iniciais, elas são das empresas embarcadoras, né, das trades embarcadoras, porque elas já haviam comprado essa mercadoria com preço Chicago mais frete e um preço de frete razoável para aquela região. Com toda essa interdição, os preços dos fretes subiram, porque a mercadoria não sobe. Então, os produtores que estão vendendo nesse momento já vendem por um preço menor, porque o preço do frete subiu, que você não conseguiu chegar nos portos. O ministro dos Transportes disse que a pavimentação não foi feita
porque a chuva atrapalhou e também pelo intenso fluxo de caminhões para o escoamento de safra. Ainda, segundo ele, a BR-163 é coberta por contratos para a pavimentação e o serviço não foi feito por esses motivos, mas neste ano estão previstos 60 quilômetros de pavimentação e mais 40 quilômetros em 2018, mas, segundo o ministro, essa previsão só vai ser concretizada se o clima ajudar. Ele ressalta que o governo dispõe de recursos e que os contratos já foram feitos. Então, recapitulando, em até 2 dias, a situação deve ser normalizada, segundo o ministro dos Transportes. Raíssa Lomonte para o SBA. O ministro dos Transportes otimista. Se não chover. Se chover, não passa mesmo. Naquela situação que eles estão lá, para todo o processo. Aqui no Brasil, hoje, o Exército virou o salvador da pátria. Porque qualquer problema que tem no Brasil, chama o Exército. Nesse momento, o nono BEC fica lá em Cuiabá. Foi o batalhão de engenharia que construiu boa parte da BR-163. Acho que era o momento de chamar o nono BEC, para completar, já que as empresas que o DENIT licitou e ganharam a licitação, não tiveram condições de fazer o asfalto. E outra coisa, na região amazônica, você tem 5 a 6 meses por ano que você trabalha. Os outros 6 meses, esquece. Nessa situação, dá férias para o pessoal, ninguém pode mexer na estrada. Era o momento de chamar o nono BEC. O nono BEC, pelo menos, numa situação emergencial. O que é nono BEC? O que é? Nono Batalhão de Engenharia e Construção. Uhum. O que construiu boa parte da 163 foi o nono BEC. Ele é situado lá em Cuiabá. Então, a base dele, né? Porque o DENIT já fez várias licitações, as empresas ganham a licitação, começa a montar o pátio lá para começar o trabalho, depois não tem recurso, não tem equipamento, etc., e para o processo. Então, esse é o momento crítico, teria que resolver de uma vez por todas. Legal. Obrigado, João. Renata? Bom, e a gente vai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite no leilão virtual Gado de Corte com realização do SBA. Em oferta, fêmeas prenhes de touros avaliados no sumário da ANCP. É o leilão virtual Gado de Corte, que você acompanha às 8h30, horário de Brasília, aqui no canal do Boi. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para o centro-norte do país com Graziela Gonçalves. Bom, agora falando do centro-norte do país, dá para perceber que ainda tem bastante nuvem aí por grande parte da região norte e também região nordeste. Infelizmente, a chuva ainda não está sendo significativa o suficiente nas áreas ao leste do nordeste, por isso que o déficit hídrico por lá ainda segue alto. Já nas demais áreas, como choveu bem e de maneira constante, a umidade do solo segue bastante elevada. Agora, a expectativa ao longo desses próximos dias vai ser ainda de chuva nas mesmas regiões e, infelizmente, o déficit hídrico vai continuar no estado da Bahia e grande parte das áreas ao leste. Vamos ter praticamente aí um solo seco que vai persistir por conta da falta de chuvas. Agora, para a próxima semana, a expectativa ainda será de chuvas mais abundantes, desde o estado do Acre até quase aqui o estado do Ceará. Nas demais áreas, vamos ter ainda esse déficit hídrico ocorrendo, então, nas outras áreas, principalmente da região norte do país, esse solo ainda tende a ficar bastante umedecido. Obrigada, Graziela Gonçalves. A gente volta agora à Bolsa de São Paulo. Rafa, quais os valores hoje das carnes? Olha, Renata, começamos com os preços de suínos e frangos. Os valores tiveram altas significativas ao longo do mês de fevereiro, principalmente o preço do suíno, que chegou a subir 15%. Só que nos últimos dias, já na última semana do mês de fevereiro e agora nesse início de março, os valores estão em queda. A queda acumulada nos últimos 2 dias já passa de 3% para o preço do suíno, que está negociado agora abaixo de R$ 4,00 por quilo lá em Santa Catarina. Você confere os valores apurados pelo CPEA. Hoje o suíno vivo ficou em R$ 3,88 por quilo, queda ainda em relação a ontem, que já vinha de uma baixa da última semana. Os valores estão em baixa porque o consumo diminuiu na segunda quinzena de fevereiro e ainda não retomou agora nesse início de março.
Já os preços do frango apresentaram uma alta no mês de fevereiro, só que nos últimos dias vêm mais ou menos estáveis, apresentando queda em relação ao que foi visto na primeira quinzena do mês de fevereiro. Bom, os valores estavam nos últimos 2 dias apurados em R$ 3,87 por quilo. Agora, o frango congelado aqui no estado de São Paulo está em R$ 3,88 por quilo. Agora o preço da carne bovina, começando com os valores do bezerro. Você acompanha como ficaram os preços, mesmo preço de ontem, só que o bezerro segue em queda em relação ao mês de fevereiro. Os valores tinham se recuperado entre a quinta e a sexta-feira da semana passada, mas agora operam em baixa. O valor ficou em R$ 1.164,16 por cabeça de bezerro, números apurados em Mato Grosso do Sul. Agora, os valores do boi gordo no mercado físico, o indicador CPEA apura os preços aqui no estado de São Paulo. No final de fevereiro, o valor passou de R$ 145,00 arroba. Aí começou o mês ontem em queda. Hoje teve uma recuperação, mas não consegue chegar mais uma vez aos R$ 145,00 arroba. O valor desta quinta-feira é de R$ 144,64 por arroba de boi gordo aqui em São Paulo. Por fim, mercado futuro, você vê como ficaram os preços na BMF Bovespa hoje, um dia de valores mistos. Contrato de março a R$ 143,19 arroba, sobe 0,13%. Contrato de abril e maio com uma leve queda, maio sendo negociado a R$ 141,34 arroba, recua 0,05%. Já o contrato de outubro atinge R$ 145,50 arroba e tem recuperação, alta de 0,15%. Diferente do que vinha acontecendo ao longo do mês de fevereiro, hoje, agora, nesse início de março, os preços para o mercado futuro, lá para outubro, e no mercado aqui da BMF Bovespa, estão mais altos do que os preços físicos apurados pelo CPEA. Bom, Renata, eu encerro por aqui a minha participação. Volto para você aí nos estúdios em Campo Grande. Obrigada pelas informações, Rafa. Até amanhã. Zaidan? Depois desse recesso de carnaval, vamos saber como se comportou o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Quem vai trazer as informações é o analista da Scott Consultoria, Gustavo Aguiar. Olá, Gustavo. Olá. A gente vai trazer informações sobre o fechamento do boi gordo nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2017. Então, retomada dos negócios após o carnaval. A gente já vinha antecipando, né, mesmo antes do feriado, que as negociações já vinham ocorrendo em patamares mais firmes de preço, ou seja, o mercado já aparentemente encontrando o seu piso. A retomada aí do feriado do carnaval, essa conjuntura permanece, então a gente percebe menos alterações negativas nos preços. Só para a gente ter uma ideia, no fechamento de hoje, dessa quinta-feira, foram verificadas 4 altas e 2 baixas dentre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Então, poucas alterações no panorama geral aí do mercado, né? Mas é importante ressaltar que, de fato, negócios abaixo da referência vem sendo cada vez menos comuns. E para fechar, falar um pouquinho também do mercado de carne bovina, no atacado com osso, houve uma queda hoje, tá, de preço, com o boi casado cotado em R$ 9,32 o quilo, mas no atacado de carne sem osso houve uma alta de 0,5% em relação ao fechamento da semana passada. Então, aparentemente, já tem algum indicativo também no mercado da carne que já, em algum cenário, pelo menos, já aponta para uma estabilidade ou cenário de preços mais sustentados daqui em diante. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Valeu, obrigado, Gustavo. Agora a cotação de preços apurada pela Scott Consultoria nesta quinta-feira. Vamos começar pelo Sul. São preços à vista para uma boiada comum. No Paraná, sem alterações. Na verdade, apenas uma alteração no Sul, região oeste de Santa Catarina, com queda de R$1 por arroba, que ficou em R$ 153. Na região norte, alta no Pará, em Redenção, 50 centavos, a cotação por lá ficou em R$ 123. E em Paragominas, também alta de 50 centavos por arroba, que ficou em R$ 125. Nas demais regiões, preços estáveis. No Nordeste, volta a alta para a Bahia,
região sul do estado teve alta de R$1 por arroba, que ficou em R$ 140. Nas demais regiões, preços estáveis. No centro-oeste do país, alta na Praça de Goiânia, R$1, arroba ficou em 130, e queda de R$1 por arroba em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. A arroba por lá ficou em R$ 133, ou seja, nas 3 praças pesquisadas em Mato Grosso do Sul, a cotação é a mesma, R$ 133 nesta quinta-feira. Nas praças de Mato Grosso, todas com preços estáveis nesta quinta-feira. Podemos ir para a região sudeste também, preços à vista para uma boiada comum, sem alteração de preços, de acordo com a apuração da Scott Consultoria, depois desse recesso de carnaval. Nós, como sempre, mostramos aqui uma outra fonte de informação com a metodologia de buscar os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. A apuração é da Rural Business. Como é que ficaram os preços à vista hoje, Renata? Zaidan, segundo a apuração da Rural Business, não houve alteração no preço do boi gordo à vista. Primeira região, a região sul, não teve alteração no Paraná, nem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na região norte, também, segundo a Rural, preços estáveis. Agora a região nordeste, também sem alteração no preço do boi gordo à vista, Bahia 145, Maranhão 133. Na região centro-oeste também sem mudanças no preço do boi gordo, tudo igual, preços estáveis. E para a gente finalizar, preço Rural Business na região sudeste também sem mudanças. São Paulo 149, Minas Gerais 140 e Rio de Janeiro 150 reais. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima quinta-feira e até amanhã. Bora, Zaidan. Bora, Renata. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia nesta quinta-feira. Agora tem o seu xará. Meu xará, Renato Lapenta. O grande Renato, que é um publicitário já bastante consagrado e que de um tempo para cá se especializou como chefe e agora com um programa já desde o ano passado, o SBA Gourmet. Você vai ver agora a nossa próxima atração. E depois do Renato Lapenta, nós teremos o Adriano Edival com Na Batida do Martelo e tudo sobre o leilão de logo mais à noite, a partir das 8h30, no horário de Brasília, um leilão de fêmeas prenhes por inseminação artificial em tempo fixo. A gente vai se despedindo, Renata, com imagens desse leilão. E aí você vê na tela o Pônic. Esse Pônic é um touro que tem um dos maiores méritos genéticos totais da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Essas fêmeas que estarão em oferta hoje estão prenhes do sêmen desse reprodutor, o Pônic. Portanto, um grande leilão, logo mais às 8h30. O Adriano Edival, que bate o martelo, vai dar todas as informações e mostrar mais imagens do leilão de logo mais. Bora, Renata? Bora, Zaidan. Gente, obrigado. Até amanhã.